sendo coisas parcial, né? Aquilo que está no lado onde que é cinta, né? É que defender, por exemplo, coisa de cima de lesmas. A botar ficou no papel de legalidade na PGC, no papel como domingo que de papel tal, coisa suma que ele falava já, o que domingo na ANP, não, ele presidente de ANP, me ser presidente de PS, presidente de ANP, presidente de PT, arrancar e me ser ser presidente da República, tudo que você tem bem papel. Ok. Mas vou falar melhor como apoio presidente só de um partido. Um partido unido que tem nem coisa, que tem nenhum deputado. Mas vou tudo não vimos fazer conferência de imprensa. Tudo hora não vimos fazer conferência de imprensa. Então, onde é que a coerência está dele? E a boa fazer parte de um regime, de um governo ilegal. Vou por isso é, tá bom, ok. Guiné-Bissau tem que governar, como a Constituição da República está falando. E tem eu, como a presidente, se dissolver o parlamento, de forma que dissolver não pode agradar, mas dissolver. Mas a boa lei, me podia lembrar como jurista, se bater o governo e dissolver o parlamento, e ter prazo de 3 meses, sem nenhuma desculpa, nem que 3 meses um dia, 90 dias, para organizar outra eleição, para pegar um governo legal. E a boa me se sinta lá, para mim bater do seguinte, para ali falar, não, isto arranjar pretexto para por isso sinta só naquele que a boca ganha. Então, como é que não pode ser alguém que não confia na voz, para por ser o que segue a voz? Ok. Primeiro ponto que tem me bem papia mais ou menos de Nhemana, né, que está nos Estados Unidos, que Sara Tunadiano. Eu faço um direto antes ontem, mas nunca tenho acesso a escrever nessa página, ou que não faço direto, nunca consigo escrever. Tipo, se ele me tem que eu puder escrever lá, a mim nunca tenho acesso a escrever nessa. Não sei me se comentam coisa ali, nunca consigo. Logo, uma excelente abordagens que faço, de que refere-se partido e refere-se dirigentes de partido, e não acha de como e faço uma coisa muito bom. Filho macho, não mantenhas. Então, eu acho que me faz um direto muito bom, muito brilhante, de que ele próprio, nesse livre juízo, e toma medida de como se caminho se caminho que está subordinado. Então, ele faz grande coisa, não é aqui um parte só com discordar. Daqui referido como ele se papa está na luta e pedido, não sei se fora de Guiné que pedido ou se não, não lembro direito. Mas interessante é que ele pedido, tipo, e fala como se pais cabo-verdianos, para não ter conta de que origens assim, cabo-verdiano, depois mame tem coisa fula. Para eu falar com ele que pode ser o presidente da República, porque quem lá na Guiné que mistura. Ok. Essa é verdade, coisa sartonadiana. Está de acordo com a tudo que pedido na Guiné, tem esse cota parte de fazer alguma coisa. Mas não tem que seguir como aí tem limites. Por exemplo, sartonadiana, vou estudar na Portugal. Vou fazer tudo vida quase na Portugal. Então, nada um exemplo, mas claro, para poder entender. Por exemplo, António Costa, que era presidente do partido PS, e era primeiro-ministro desde 2015, depois bem sai para ver que situações que falava como é que uma gravação, de que não tenta aliciar isto, aquilo, não sei o que gravação bem saiu muito António Costa, que tem outro, e tem também António Costa, mas tem ainda António Costa Parce Silva, uma coisa assim, mas depois na coisa, é bem a prova como é que é ele. Hoje cedo, para ser presidente do Conselho Europeu, uma coisa assim. Aliás, secretário, não acho que sim, é um desses. Mas, por mais que por exercer cargo de primeiro-ministro ou de ministro de Estado, uma coisa assim, na Portugal, nem um dia, e quando tem ousadia de candidatar presidencial. Nem um dia. Essa é a minha resposta para a minha mana, Sara Tunadiano. Nem um dia e que pude candidatar à presidência
de Portugal. Para ver de quê? E para ver de situações que não está tendo, que está falando de povos bateques. Povo bateques que é natural de aquele povo puro daquele terra, donos de terra. Está falando de povos bateques. Então, portanto, a nós tudo fica culpado se não misturar, não misturar, porque nós também próprio mangarguinho de viajar fora, tem filhos no estrangeiro, que filhos podem identificar suma guineense, mas tem um certo limite de como é capaz de fazer parte na alto nível, é como é capaz de ser um ministro, é por ser tudo que usa. Mas um caso, para ler um caso mais reservado é a presidência da República, quase na maioria de constituições da República de toda parte do mundo e assim que está. Para alguém sumir o número 1, lá na pódio do presidente da República, e tem que constituir-se para que poder dar fuga de bem do país. Ou para maltratar o próprio outro povo, porque se vê como ele tem abre espargata, por exemplo, de como mesmo que dá ali, ele tem outra origem, e não vai para lá, que tem que identificar aquilo. Então, ora acaba ter boa concentração só na que Guiné-Bissau, o sentido ele você começa a terra, o também não nem para uma coisa na patila. Então, aquilo é como a Constituição reserva. Esse é como alguém fala não como esse para quem entender na resposta a Sara Tunabian. Para quem entende direito e cada alguém que na lante falou só como a boca por ser do presidente da República. Não, e lei que fala. Lei fala como mas me só entende certo uma coisa que quem pensa e que percebe, né? De que fala assim como a boca por ser o presidente da República para ver que é de estudo de agacela, ele portanto ser se ele faz que ele é capaz de ser, ele pede descanso, logo está na boa palavra, está a ignorar o que a lei está falando. Constituição da República diz uma coisa aqui, claro, vamos pensar nós tudo, por mais que está no outro lado, está no outro como, não está para sempre de lei para respeitar. Então, certo não é bem. E claro, se você tem uma mãe que vem de outra parte do mundo, e vem casado com um homem guineense, é claro que você pode ser o candidato à presidência da República. Por enquanto, que lei que mudado na Constituição da República, não acha que lei não seja difícil de mudar. Qualquer que seja cidadão normal, que entende de lei, que entende de que um povo, e cada mistério diz para abrir mão desse. Por isso que aquele não tem ninguém que para ir lá, ninguém que não vive lá tanto tempo, na área que não vive lá tanto tempo, para aqueles que mais têm força até para a economia, é na rouba o país. Então, portanto, esse é um caso que nenhum Estado tem a abrir mão dele. Esse é claro, Sara Tunabian. Para falar uma coisa também mais abrangente sobre essa matéria, não pude dar um exemplo claro, Gosto não no papel de Umaro Sissoko Embalo. Nesse caso, não está papel, sobretudo a mim, não está a referir sempre a essa parte, para ver quem que dá esses elementos para o papel dele. E próprio Umaro Sissoko Embalo. Umaro Sissoko Embalo, nessas declarações, vídeos tem, cá que falar ali, não cá acusar, porque não consiste origem mais de que ele que dá aqueles elementos. Ele que fala como se mame bem de coisa nós Burkina Faso ou de Mali. Se vai bem de Mali. Mas se mame ainda e tem origem do lado de Conakry. E dá um historial de conta de como se mame bem não. Ele próprio fala se mame bem. Nunca se vê esse papel, uma vez só, dentro desse papel aquela. Ele se capa bem desse papel, encana o papel daquela. Ele que fala se mame bem de Mali. Então, origem de Umaro Sissoko Embalo, enquanto presidente da República, que será na altura, candidato, na altura, e que deve de deixar bem passar. É claro. Mas se uma nota num estado vulnerável, de que cada quem está responsabilizar em detrimento de lugar que está atribuído para poder fazer com que funcione um Estado. Para ver que
A nós tudo não cabe responder na instituição de Estado. Para não estar assim, tudo não chega para falar como não nega tal coisa porque ele fala isto. Não, é que aquilo. A nós não cana bem a nós tudo. É como ele está cuidando de alguém que responsabilidade, que sentido de Estado, para estar no diante, para observar tudo que a nós não mistir, que ele fala, para ele fazer defesa de aquilo. Mas se não bem que tem que tipo de gente não vulnerabilidade de Estado que não tem, que cada quem está chegando entra e faz o que é mistir, que ela comanda a mim pessoalmente, não tem dúvida, porque o Umaru oferece elementos para continuar a equivocar desse candidatura do que passa a ser o presidente de Guiné-Bissau. E depois forma, certo, não é bem, Guiné-Bissau é direito, forma que está na trata povo de Guiné-Bissau e está dando mais ou menos ligação para que caminho acabar de testemunhar goste na falar de como ou com alguém que tem essa parte própria que está entendendo como é nativo e está acabando de maltratar aquele povo. Para ver que na Constituição da República ele fala assim como para você do candidato à presidência da República, falou o caso de primeiro-ministro que está candidato para ele, partido que está fazendo para eles que estão se biquinho digita para ser primeiro-ministro. É como qualquer alguém, desde o parido na Guiné, mas o guineense, o vai fazer política ativa, o por ser ministro, o por ser tudo, mas presidência e cargo nativo, que por ser mais para ninguém. Que é a Constituição da República falar. Exatamente. Então, para ser o candidato à presidência da República, vou precisar de ter, vou precisar de em primeiro lugar, ser guineense. E cá falou como, se você pedido na Guiné, você pode ser guineense. Não, Sarato. Não vi você direito. Vou falar como se capadido, saem capadido na Guiné, não sei o que está aquele respeito. Não, é que aquilo. Se você pedido na Guiné, mas você tem país, o país e de origem guinense, não importa onde você pedido, nasce, nem ponto de vista. Não importa, mas se você não conhece a boa e guineense, que é a condição falar? A boa tem que ser guineenses, filho de pais guineense, né? Filho de pais guineense. Depois, os pais têm que ser dos filhos também de pais guineense. Que é o que a Constituição da República fala. E como inventar, nem que um outro alguém que inventar, e que jesuíno albino que inventar. Não, ninguém que inventa aquilo. Ou Lígia Carla Pedreira, e aquele que inventar. Esse está na Constituição da República.